Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, bem-vindos à nossa aula de segunda-feira. E antes de iniciarmos com algumas revisões e a retomada dos principais pontos estudados nas aulas anteriores, eu queria trazer para vocês algumas curiosidades que estão bem próximas, inclusive, de todos nós, tá? Primeira curiosidade, eu vou ler o nome de uma pessoa aqui, eu tô com esse nome anotado. E aí vou trazendo essas informações para vocês, tá? Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar sobre o rapaz, um estudante da UFPR de 23 anos de idade, chamado Malton Carvalho Fraga. Ele analisou, gente, fósseis nas regiões dos Campos Gerais, incluindo Jaguariaíva e Ponta Grossa, tá? E esses fósseis datam aí aproximadamente 400 milhões de anos, ou seja, são mais antigos que os dinossauros, que possivelmente vocês conheçam mais. E aí, gente, antes de falar sobre essa descoberta dele, eu queria falar para vocês que aqui em Jaguariaíva nós temos um sítio arqueológico, tá? Ali no alto do Lagoão, próximo à linha férrea. E quais foram as descobertas desse rapaz? Tá? Ele estava analisando os fósseis e começou a comparar ali um com o outro, e existem vários que são muito comuns de serem encontrados, e de repente ele notou que dois desses fósseis que ele estava olhando eram diferentes daqueles que ele já tinha visto antes, e começou a pesquisar sobre isso, conversar com pessoas de outros países, enfim. E aí ele percebeu que a última publicação de um artigo científico e de descobertas científicas com relação a fósseis aqui na região havia sido feita em 1913, muito tempo atrás, tá? Mas ele descobriu duas espécies novas que ainda não haviam sido catalogadas. Vou falar o nome delas aqui para vocês. Tratava-se de uma estrela do mar, tá? Que foi classificada como Paranasters crucis. Crucis por conta de um formato de uma cruz que ela tem no centro. E uma serpente, tá? Marginix notatus. Esses são nomes científicos que eu acabei de falar para vocês, tá? E por que eu tô trazendo isso para vocês? Primeiro, porque é super curioso e foi descoberto aqui, né, na região. E para que vocês percebam, gente, como o nosso planeta é dinâmico e ele está em constante transformação. Vocês já pararam para pensar que o lugar onde vocês moram era um antigo oceano? Que animais marinhos passavam por aqui? Vocês já pararam para imaginar, para pensar nisso? Talvez alguns de vocês já até soubessem dessa informação e muitos de vocês não. Tá? Então reflitam sobre isso. Talvez alguns se perguntem, nossa professora, mas como isso é possível, né? Um oceano deixar de existir? Da mesma forma, gente, que os oceanos atuais poderão deixar de existir futuramente, tá? Isso acontece graças a esses movimentos constantes que nós temos aí na nossa crosta terrestre. Já falamos sobre o movimento das placas tectônicas, que dão origem aí a relevos, né? Depressões, ao mesmo tempo também podem provocar grandes fenômenos naturais, desastres ambientais naturais, né? E como, por exemplo, vulcões, terremotos, tsunamis. Da mesma forma, gente, esses oceanos primitivos deixaram de existir, tá? E falando, né, em erupções vulcânicas e desastres ambientais, eu trouxe mais curiosidade para vocês aqui, tá? Então são notícias recentes, não sei se vocês já ouviram falar também sobre esse vulcão. Existe um vulcão chamado Anak Krakatoa, tá? E ele se situa em uma das ilhas da Indonésia. E esse vulcão entrou em erupção, pessoal, dia 11 de abril, tá? Então, começou a entrar em erupção, continua, né? E isso aqui, gente, vai dar origem a rochas, tá? O que vocês estudaram nas aulas anteriores. Vocês viram que as rochas magmáticas ou ígneas, elas podem ser intrusivas ou extrusivas, tá? Então, essa erupção que foi datada aí agora recentemente vai dar origem às próximas rochas que vocês, né, conheceram um pouquinho a respeito delas aí nas últimas aulas.
E o movimento dessas placas tectônicas, além de promover essas erupções, podem causar terremotos, como eu falei para vocês, tsunamis. E outra coisa que foi noticiada agora recentemente também foi um terremoto que aconteceu na Califórnia, de 5,5 graus na escala Richter, tá? De intensidade. Então, o que eu gostaria de pedir a vocês, caso vocês tenham curiosidade, pesquisem mais a respeito. Vejam quais são as intensidades que existem, quais locais estão mais suscetíveis, porque alguns estão mais em relação a outros. Nós já conversamos sobre isso, mas relembrem, pesquisem a respeito, porque é bem interessante e faz parte de tudo que vocês já aprenderam. Gente, outra coisa que vocês aprenderam, eu vou tentar focar para vocês aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar, tá? É sobre o ciclo das rochas, tá? E eu fiz um esqueminha aqui só para relembrar vocês, tá? Então, as rochas magmáticas, gente, são aquelas que se originam do magma, tá? O magma, como vocês já viram, está presente no manto, uma das camadas aí do nosso planeta. E o magma, ele pode dar origem, tá? A essas rochas magmáticas que podem ser intrusivas ou extrusivas. Intrusivas, gente, quando se formam mais no interior, e extrusiva, mais externa, tá? Outros tipos de rochas que vocês viram também nas aulas anteriores são as rochas sedimentares, que se formam a partir de sedimentos, de grãos, tá? Partículas. E as rochas metamórficas. O que significa rocha metamórfica? Metamórfica é aquela que muda de forma. Como isso pode acontecer? Graças à pressão, temperatura, tá? Pessoal, rochas metamórficas, como vocês viram ali na setinha cor-de-rosa, podem dar origem às rochas sedimentares. De que forma? Após sofrerem erosão. Erosão, desgaste natural, tá? Vai produzindo ali partículas pequenas que podem ir se depositando e formando rochas sedimentares. Da mesma forma, gente, as rochas sedimentares podem dar origem às rochas metamórficas também, tá? As rochas magmáticas também podem dar origem às rochas sedimentares. Da mesma forma que as rochas metamórficas e sedimentares podem se transformar em rochas magmáticas novamente, tá? Isso aqui a gente chama de ciclo das rochas. Caso vocês ainda tenham dúvida, pessoal, sobre esse assunto, a professora pode voltar a explicar, é só vocês me comunicarem, né? Me chamem lá no privado, caso vocês tenham vergonha de me chamar ali junto, né? Em meio aos seus colegas, e a professora novamente explica isso para vocês, tá? Por que essas rochas elas podem mudar, gente, de forma, tá? De composição? Por que a formação, né, pode ser transformada? Gente, existe uma série de fatores, tá? Que influenciam nessa modificação dessas rochas. Algumas, né, como por exemplo, a erosão, tá? A erosão, ela promove o desgaste dessas rochas, tá? Que vão sendo fragmentadas. E aí esses minerais vão se agrupando novamente, tá? A temperatura, a pressão, tudo isso, gente, influencia para que essas rochas se transformem, tá? Então elas podem se transformar. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos que eu queria mostrar. Tomara que fique bem nítido no vídeo, senão depois eu bato foto e vocês comentam, né? Pra, de repente, caso vocês tenham interesse, para que eu poste no grupo de vocês, ok? Então aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de rocha magmática, tá? Intrusiva. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Eu vou virar ela aqui, para que vocês possam ver. Aqui tem uma marcação. Aqui. Tá?
Esse aqui é o granito, tá, gente? É uma rocha magmática intrusiva. Aqui, quando eu fui virando ela, talvez vocês tenham percebido alguns pontos mais claros, tá? Mais brilhantes. Essa outra rocha que eu vou mostrar para vocês aqui é o quartzo, tá? O quartzo é um dos tipos de rochas que compõem essa que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá, gente? Então, olha só. Essa rocha aqui compõe essa rocha aqui, mas não só ela, tá? Aqui nós temos outros tipos de rochas compondo essa rocha, outros tipos de minérios. Vou mostrar mais para vocês. Aqui eu tenho o arenito, tá? Até tentei desgastar ele, quebrar um pouquinho aqui com a unha para mostrar, tá? Então, tá? Novamente, ele tá mais compacto. Aqui consegui. Vou colocar aqui na palma da mão para que vocês vejam, tá? Conseguiram enxergar lá? Gente, o arenito é um tipo de rocha sedimentar que se formou devido à compactação, tá? Dessas partículas aqui, arenosas, tá? E como que isso aconteceu? Depois a gente vai ver ali, relembrar na apostila de vocês o processo de formação de rochas sedimentares, tá? Aqui tem mais um exemplo. Olha só, ver se eu consigo aproximar bem. Não sei se vocês vão conseguir perceber as camadinhas ali, tá? Mas eu vou virar para que vocês vejam um pouquinho melhor. Gente, eu tenho uma rocha com fóssil também, mas eu não sei onde eu coloquei. Tem que procurar ela. Em uma outra oportunidade eu mostro para vocês, tá? Aqui eu tenho um exemplo de rocha metamórfica, tá? O mármore. Não sei se vocês vão conseguir visualizar direito. Eu falei, caso vocês tenham interesse, depois eu mando mais fotos, tá? Colocando aqui. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas outras rochas que eu tenho aqui. Porém, eu não tenho a classificação delas. Talvez um geólogo, de repente, converse com a professora de geografia. Ela sabe um pouquinho mais a respeito e vai poder contar para nós, tá? Essa rocha, ela é muito bonita. Não sei se vocês conseguem ver a cor dela, gente, mas ela é muito bonita mesmo. E ela foi um presente. Eu ganhei essa rocha aqui de um aluno meu. Eu sou professora da EJA também, de jovens e adultos. E eu dei aula em uma turma lá na mineração São Judas, em Sengés. E eles fazem explosões, pessoal, para extrair materiais, minérios, enfim. E ele conseguiu encontrar esses fragmentos de rocha meio azulada, um azul piscina. E ele me presenteou com essa rocha. E eu acho ela muito bonita, mas eu não sei o nome, tá? Aqui vou mostrar um outro exemplo para vocês. É bem azul, olha que bonita. Também não sei o nome, tá? Caso vocês conheçam, já tenham visto, pode colocar lá nas descrições o nome, tá, gente? Tô mostrando, tô compartilhando com vocês porque eu acho que são rochas muito bonitas, tá? Tem mais uma. Tá, gente? Só para que vocês conheçam mesmo a nível de curiosidade. Aqui, ó, essa aqui. Conforme bate a luz, ela até tem um brilho, ó. Eu tenho outras, pessoal, mas eu vou mostrar em uma outra oportunidade, caso vocês tenham interesse. E aí eu queria mostrar para vocês aqui algumas coisinhas, relembrar com vocês, principalmente sobre as rochas sedimentares que eu acabei de falar para vocês ali, tá? Pessoal, vou pegar aqui de novo. Sobre as rochas sedimentares, que são essas rochinhas aqui, tá? Elas se formam em etapas, tá? Então, primeiro vai acontecendo a sedimentação, depois vai ocorrendo a compactação, ou seja, as camadas que estão mais na superfície vão fazendo pressão naquelas que estão mais abaixo, tá?
E aí, com a umidade, vai ocorrendo a cimentação, ou seja, essas partículas vão ficando cada vez mais aderidas e dando origem a essas rochas. Por que eu quis lembrar com vocês a respeito das rochas sedimentares, tá? Porque no início da aula eu falei para vocês sobre os fósseis, tá? Inclusive citei os exemplos aqui de Jaguariaíva, né? E os fósseis, eles só são encontrados em rochas sedimentares, tá? Então, por isso que eu quis relembrar com vocês aqui. E essas rochas contam histórias, tá, gente? Através dessas rochas a gente consegue compreender mais sobre o passado do nosso planeta, sobre o que aconteceu, né? Sobre as alterações que foram acontecendo aí ao longo dos anos. Aqui nós temos mais um exemplo, né, na página 44, sobre como as rochas nos dizem aí, né, sobre o que aconteceu no passado. Então existe a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida, que vocês já viram, acompanharam ali na apostila. E aí vocês percebem a importância de compreender sobre isso, né, de tentar buscar conhecer um pouquinho mais a respeito do passado, da história, tá, gente? Então, outra coisa também que é legal, depois, caso vocês tenham interesse, peçam para a professora vai tirar foto para vocês, tá? Aqui nós temos os horizontes do solo, tá? Quanto mais profundo esse solo, mais antigo ele é. E essas camadas vão nos mostrando, até a gente chama essas camadas de horizonte, vão nos mostrando ali a idade desse solo, tá? Então, tudo isso é muito importante, como eu falei, para a gente compreender o passado. Ó, gente, explorem os ícones de realidade aumentada. E aí, gente, essa foi uma breve revisão, né? Um apanhado das principais informações sobre o que vocês viram. E eu quero trabalhar com vocês agora de forma um pouquinho mais prática com relação às rochas, ainda continuando, né? Um pouquinho sobre o que vocês acabaram de ver, tá? Só um minutinho.